Bom dia, boa tarde, boa noite, família. Seja bem-vindo no canal Família Mendes. Hoje a Deus tem um grande culto de ataque total, vivamente. Bora pro vídeo, família. Aleluia. Ora, quero ver a Jesus Cristo, meu precioso Salvador. Ver a face do meu mestre que por mim sofreu na cruz. Quero ir ao céu sublime, ver o trono do Senhor. Viverei até que eterno de luz. Quero ver a desejada pátria onde reina amor. Quero ver Salvador, quero ver a desejada pátria e eterno amor. Quero ver morada com Jesus, meu Salvador. Tem a chave, ajude aí. Estou um pouco rouca. É 500, né? Quem sabe eu digo aí? 400? O bom Jesus passava, cego filho de Jacó,
que da vida frente ao teu clamor. Capítulo 15, verso 1 em diante. Glórias a Deus. Capítulo 15, versículo 1. Aleluia. Até o versículo de número 2 vai falar sobre murmuração, viu? Aleluia. Do versículo 3 ao versículo 7 vai falar sobre a ovelha perdida. Do versículo 8 ao versículo 9 sobre a dracma perdida. Glórias a Deus. Vamos ler de 1 a 8, de 1 a 10. Todos encontraram? Amém. Você que encontrou, diga amém. Amém. Você que encontrou, diga escola bíblica. Olha, é verdade. Está uma bênção, viu? Olhando aqui para a juventude agora, né, irmão? É uma bênção, viu? Escola dominical. Você tem 3 alunos, né? O meu quer mais alunos. Glória a Deus, tá? Bendito é o nome do Senhor Jesus. Diz assim o texto sagrado: e chegaram-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Verso 3: e ele lhes propôs esta parábola, dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e não vai após a perdida até que venha achá-la? Verso 5: e achando-a, a põe sobre os seus ombros, contente. Verso 6: e chegando em casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha que havia se perdido. Verso 7: digo-vos, e assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que sobre os 99 justos que não necessitam de arrependimento. Mas depois de entender isso aqui, que já houve arrependimento, alegria para esses 99. Verso 8: ou qual a mulher, tendo 10 dracmas de prata, e se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até achar? Verso 9: e quando acha, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo, que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Amém. Tanto a dracma como a ovelha, no final é a mesma coisa. A visão é a alma, a visão é a alegria do céu. O que dá alegria no céu, irmão, é ganhar alma. Você pode fazer o que você quiser, mas o que dá alegria no céu é alma. Diante Aleluia. de Deus, do Senhor. Não tem coisa para alegrar o céu melhor do que quando você apresenta alguém para o Senhor. Glória a Deus. Quantas vidas você já apresentou esse ano, Senhor? Quantas vidas você já apresentou a Deus? Aleluia. Ore comigo. Eterno Deus, sei que o Senhor vive, sei que o Senhor reina, sei que o Senhor está entronizado acima dos querubins. Glória a Deus. Sei, Senhor, aleluia, e o Senhor está sentado no seu trono, e esse trono, Senhor, até me parece que ele é móvel, que ele se move com a adoração de uma igreja, aleluia, que quando adora, de uma igreja que quando resolve adorar, aleluia, o trono se move. Glória, que a tua glória nesta noite, aleluia, enche este ambiente, que vidas sejam tocadas, que vidas sejam, Senhor, tocadas para a salvação, pois haverá alegria no céu diante dos santos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende, mais do que por 99
nesta noite, aleluia, cadeias sejam quebradas aqui correndo, grilhões, ferrolhos, sejam despedaçados, que o mundo espiritual, aonde Deus é uma batalha, uma guerra agora, seja vencido na autoridade do nome poderoso de Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, aquele que levou a cruz ao Calvário, aquele que foi crucificado nela, mas aquele que ao terceiro dia rompeu, aleluia, o silêncio, a sepultura e voltou a viver. Ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo nesta noite. Recebe a vida, recebe vida, recebe vida, recebe alegria, recebe prazer estar na casa do Senhor, recebe agora cura, milagres, aleluia, presença de Deus sobre a tua vida, neste lugar santo. Obrigado, obrigado. Fique conosco e abençoe este culto e uma reforma poderosa. Pois assim eu oro e já te agradeço, amado Jesus. Obrigado conosco. Amém. Capítulo 5, você bem breve. Não estou bem da minha garganta, dá para perceber. Mas falar do amor de Deus é um privilégio para mim. Capítulo 5 vai dizer: aconteceu apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus. Estava junto ao lago de Genezaré, até aqui. Amém? O que me move a esse poder é que, quando estávamos outrora agarrados pela mão do nosso adversário, nosso inimigo, algo falta em nós, que é o verdadeiro pão. Porque, como que você pode entender isso? Porque eu vou tirar de mim um exemplo, que quando eu estava distante do Senhor, eu sentia essa falta. Eu sentia estar no meio dessa multidão que é esse povo santo. Então eu criei no milagre do Senhor quando eu estava uma vez muito bêbado. Eu chorando a Deus, é como se a mão do Senhor tomasse o meu queixo me levasse até os céus, as estrelas do céu, e Ele falasse para mim assim: tu és meu, desde o ventre da tua mãe tu és meu. E eu chorava, porque o pecado não é bom. Se fosse bom, todos nós estávamos lá. Então, mais fácil é sentir a presença de Deus, estar aqui adorando a Deus, para ir morar no céu, do que estar no mundo, né? Então eu sentia muita falta disso, eu sentia a falta desse pão, né? Então a minha palavra para os meus amados irmãos, muitos já sabem, é pouca coisa que nós temos que ser advertido, né? Vamos orar pela segunda conferência, em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, nós te damos graça nesta noite, estar aqui no teu santuário, para te agradecer, para te adorar, Senhor. Senhor, que tu venha abençoar, Senhor, aqueles que vão ofertar, dizimar, Senhor, a tua casa, Pai. Aquele que não tem, Senhor Jesus, mas que tu venha, Senhor, abençoar, providenciar, Senhor. Meu Pai querido, Pai, que ele venha aqui, Senhor, ofertar e dizimar. Venha abençoar cada família que chegou até aqui, Senhor, para te adorar e exaltar teu nome santo, Pai. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Para glorificar e exaltar o teu santo nome. Quero dizer para vocês que, como o bispo moderador da escola dominical, quero convidar você a participar conosco ao domingo. A lição de São Lourenço, hoje nós falamos a respeito de uma igreja, está entendendo que, deixa eu ver aqui que eu estou novo, uma igreja que não tem a perseguição, louvado seja o nome de Jesus. A igreja que não tem a perseguição. A gente sabemos que a perseguição está aí 24 horas por dia, e se trata de vida espiritual, né? No próximo domingo, se Deus não vier daqui para lá, né, nosso assunto é
uma igreja que enfrenta os seus problemas, louvado seja, né? E para resolver o nosso problema como igreja, só o Senhor para estar conosco, e nós precisamos aprender. E por isso quero convidar você a participar conosco da Escola Bíblica Dominical aos domingos pela manhã. Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 3, versículo 17 de João, que é uma mensagem bem conhecida, eu quero rapidinho ler aqui para nós esse versículo, que diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos amados, eu quero dizer que o nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, ele disse que não poupou o seu Filho, aleluia, ao seu Filho nos céus, louvado seja Deus, para enviar a humanidade, para salvar como sacrifício na cruz do Calvário, louvado seja Deus, para entronizar através de Cristo na presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Ainda hoje, querido e amado, Ele é como nosso Salvador. Ele é um grande amor. Ele não veio para condenar a humanidade. Ele veio para salvar, para trazer, para libertar, para colocar diante da presença daquele a qual o criou. Ele que um dia desobedeceu a Deus, louvado seja Deus, e através do pecado ele foi distanciado da presença do Senhor. Mas através da morte dele, através do sacrifício, seu corpo dilacerado, o sangue derramado na cruz do Calvário, entrelaçado por espadas, chicotadas, e assim sucessivamente, louvado seja Deus. Mas ele cumpriu a sua palavra. O bom disso, querido e amado, é que quando ele estava lá pendurado, ele disse: Pai, está consumado. Ele cumpriu com a mensagem da palavra de Deus, o Evangelho, louvado seja Deus, que Ele deixou para nós nos orientarmos, para nós buscarmos, para nós corrermos, aleluia, pregarmos a palavra de Deus, ensinar, trazer para a casa do Senhor, para que essa pessoa possa caminhar para a nova Jerusalém do céu. Amém. Meu irmão, que é acompanhado pelo Caleb, que já está na igreja dos adolescentes, está conosco também o pastor Israel, está conosco também o nosso ministrante da noite, o presbítero Isaías, para ministrar a palavra do Senhor nesta noite. E no amado da igreja, acredito que todos somos de casa, né? E eu gostaria de pedir à igreja que cumprimentasse os nossos irmãos, nos saudasse nessa noite com o nosso domingo no 3. 1, 2, 3. Seja feliz em nome de Jesus. E volte sempre. E leve a sua bênção. E volte para contar. Adeus, orar. Lucas, capítulo 15, louvado seja o Senhor Jesus Cristo. A partir do versículo 1 a seguir, bendito seja o nome do Senhor. Queremos ser fiel ao texto que está sendo embasado neste culto hoje, culto evangelístico, com o tema Em Busca da Ovelha Perdida,
Estamos no mês de agosto, o mês que aprove Deus colocar no coração do nosso pastor presidente, da diretoria da igreja, para que assim se fizesse a comemoração de 5 anos de ataque total no campo da Cidade Nova. Um projeto que muita gente ainda não entendeu, mas um projeto que é do coração de Deus para a Cidade Nova. Um projeto que é do coração de Deus para as 10 áreas de congregações que nós temos. Nunca foi tão urgente sair de dentro de 4 paredes como se precisa ser nesses dias atuais. Nós precisamos enfrentar, né, aquilo que foi tema da nossa lição da escola dominical hoje, né, uma igreja que enfrenta as perseguições, as dificuldades, as adversidades, porque é uma promessa de Jesus Cristo para a igreja, que a porta do inferno, ela não vai prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. E como foi bem cantado pelas nossas irmãs, todo mundo se curva, mas a igreja, essa permanece de pé pela graça do Senhor Jesus Cristo. Se estamos aqui é porque o Senhor tem nos sustentado, louvado seja Deus. Já agradeço a Deus pela vida do nosso pastor, amigo, pastor Raimundo Alcides Viana do Nascimento, esposa, missionária Simone, que de bom grado nos convidaram para estar aqui nesta noite. E eu não posso começar a ministrar sem agradecer essa igreja. Há mais ou menos 3 anos atrás estávamos dirigindo uma congregação nossa, congregação Porta Formosa, que hoje faz parte da área 9 de congregações. E essa igreja aqui, dirigida na época pelo presbítero Plínio, cedeu a gente alguns flechais quando estávamos construindo a casa de uma irmã nossa lá. Construímos a casa da irmã, o flechal foi bem usado e eu agradeço a esta igreja por ter abençoado uma irmã sem mesmo conhecer. Que Deus em Cristo continue abençoando. Lucas capítulo 15, versículo 1 diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então lhe propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la, e achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. E digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode tomar o seu assento e entregar para Deus aquilo que você veio trazer nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos diante de um texto conhecido para muitos, que é o Lucas 15. E para parafrasear com esse texto, eu quero aqui ler aos irmãos e mostrar que desde o começo da humanidade, o Senhor, Ele está procurando os seus que se perderam. Quando a gente olha para o capítulo de número 3, versículo de número 9 de Gênesis, Moisés escrevendo, a gente vai achar um texto que diz: e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Então, desde a criação da humanidade, Deus está à procura do homem, que Romanos 3:23, Paulo vai escrever:
declaram que estão afastados da glória do Senhor Jesus Cristo. Só que Isaías, capítulo 9, o profeta já vê uma solução para que Deus encontre a humanidade decaída. Em Isaías, capítulo de número 9, Isaías vai dizer que está vendo mais à frente. Aí ele começa a profetizar, dizendo: um menino se nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. O profeta Isaías já consegue enxergar uma solução para que a humanidade possa se redimir com o Deus da criação. Lucas traz para a gente o detalhe desta parábola, mostrando que, nos confrontando, Jesus ele nos desafia através dessa palavra, dizendo: quem é? Qual é? Quem se dispõe dentre vocês para que vá procurar uma ovelha que se perdeu? Aleluia! Ele vai além. Ele diz assim: quem é dentre vocês que está cheio de posses, que tem do bom e do melhor, mas que vai abrir mão para que possa ir atrás de alguém ou de algo que para a sociedade não tem valor algum? Aleluia! E o interessante do confronto do Dr. Lucas, através da palavra de Jesus, é que muitas das vezes nós estamos dispostos a fazer muitas coisas, mas não estamos dispostos a carregar alguém no colo, colocar alguém no ombro e conduzir a casa do Senhor Jesus Cristo. Lucas está dizendo que o pastor foi atrás da ovelha, encontrou-a e colocou-a no ombro. Glória a Deus. Ela poderia estar dentro de uma gruta, ela poderia estar no meio da lama, ela poderia estar no meio dos abrolhos, dos espinhos, ela poderia estar em um ambiente de difícil acesso. Aleluia! Só que para Deus, Ele não quer saber o estado em que ela está e o ambiente em que ela se encontra. Deus quer saber se a ovelha precisa de socorro para sair daquele estado ou daquele ambiente. E para isso Deus nos pergunta nesta noite: quem dentre nós está disposto
expectativa, sem projetos, sem família, sem ideias, mas o Senhor Jesus encontrou essa ovelha que estava perdida. O Senhor Jesus encontrou o Isaías que não tinha mais nem nome, ninguém chamava mais de Isaías, já tinha perdido a identidade. Só que quando o Senhor nos encontra, Ele traz tudo de volta. Quando o Senhor nos encontra, Ele traz o respeito de volta. Quando o Senhor nos encontra, Ele traz a beleza do Espírito Santo para nossas vidas. Quando o Senhor nos encontra, Ele traz a intrepidez e a ousadia do Espírito Santo. Agora já não era mais como eles chamavam lá na rua, não era mais o bocão da rua, não. Agora era o irmão Isaías. Mais para frente foi o obreiro Isaías. Novembro de 2016 foi o diácono Isaías. Dia 4 de outubro de 2021 o presbítero Isaías. E assim o Senhor tem cuidado das nossas vidas. Sabe por quê? Porque muitas das vezes chegamos aqui, sentamos, ouvimos a palavra, nós louvamos, levantamos a mão, damos glória a Deus, mas esquecemos que lá fora existem pessoas que precisam de ouvir desta palavra que transformou a nossa vida, desta palavra que nos transformou. Se alguém não tivesse tido a coragem de me colocar no colo, de me carregar nos ombros, de me conduzir à casa do Senhor, talvez hoje eu não estaria mais aqui. Mas eu louvo a Deus, porque existe, os cultos de lá existe aqui na área 5 de congregações. Existem aqui mestres do evangelismo, existe aqui mestre dos discipulados, existem aqui mulheres de oração. Eu ouço de lá de onde me congrego que aqui na área 5 tem fogo do Pentecostes do Senhor Jesus. E eu vim aqui nesta noite, debaixo da graça do Senhor Jesus, trazendo uma palavra para as nossas vidas de despertamento. Nós não podemos esquecer por que o Senhor nos chamou, para que o Senhor nos chamou. Eu estou desde a semana passada com um pensamento na mente. No começo do ano eu fui atender a escala do pastor na congregação Monte Muriá. E todo mundo sabe que o Monte Muriá foi o monte do sacrifício. E no Monte Muriá o Senhor falou para que Abraão fosse sacrificar o seu Isaac. E quando ele foi sacrificar, houve uma pergunta. Eu estou vendo o telo, a lenha, mas eu não estou vendo o cordeiro. E Deus disse: cordeiro para si, Deus proverá. Deus está provendo. E Deus tem usado os irmãos da Deus proverá para prover, para trazer essas ovelhas à casa do Senhor. O Senhor está desde Gênesis nos perguntando: onde é que nós estamos dentro da casa do Senhor? Quando a gente olha para a parábola ou para o capítulo de número 15 de Lucas, a gente vai ver o Senhor falando da ovelha que se perdeu. A gente vai ver o Senhor falando da moeda ou da dracma que se perdeu. E a gente vai ver o Senhor falando do filho pródigo, do filho que se perdeu quando saiu da casa dele. Aleluia. Aqui no capítulo 15, se a gente fosse dar um título para o capítulo, além da epígrafe que já tem, a gente poderia dar o capítulo dos achados e perdidos. Aleluia. E o Senhor, Ele nos desperta e nos conduz para que nós possamos ver que existem ainda muitos que precisam chegar na presença do Senhor.
Nós precisamos, meus amados irmãos e irmãs, nesta noite, nos despertar. Estamos 5 anos nesse projeto, pregoando, levando a palavra, levando o serviço social, o atendimento de estética, o atendimento médico, o atendimento jurídico. E esse deve ser, sim, o papel da igreja. E aqui dentro a gente cuida do atendimento espiritual. Sexta-feira tem pão quente que desce do céu. Domingo de manhã na EBD tem pão quentinho passado com manteiga ainda. E à noite, no primeiro domingo tem comunhão. No segundo domingo tem missões. No terceiro domingo tem escola bíblica. No quarto domingo tem a família. E no quinto domingo, quando tem o culto do amigo. Então nós não podemos abrir mão da nossa tarefa para a qual o Senhor tem nos chamado, de buscar as ovelhas, de conduzir as ovelhas aos apriscos do Senhor Jesus Cristo. E falando em aprisco, interessante aqui é que umas traduções, a Bíblia vai dizer assim que o homem deixou as 99 no aprisco e foi em busca da 100ª ovelha que se perdeu. Em outras traduções, ele vai dizer que, tal qual a minha, ele deixou as 99 no deserto e foi atrás da 100ª que se perdeu. Mas o que nos traz, o que me chama a atenção, me traz a atenção aqui, é que quando ele acha a ovelha, ele poderia levar a ovelha para o aprisco, ele poderia levar a ovelha para o deserto, ele poderia levar a ovelha para o curral. Mas a Bíblia diz assim, que encontrando ele, a ovelha, ele foi para a casa dele. Ele botou a ovelha no ombro e foi para casa. Porque na casa tem pão, na casa tem alimento, na casa tem cuidado. Quando você parte para a terceira parábola, você vai ver que quando o filho pródigo chega na casa, o pai dele manda dar um banho, porque tem banho de salvação. O pai dele manda vestir a roupa nova, porque tem vestimenta de santidade. O pai dele manda colocar um anel no dedo, uma aliança. Por quê? Porque filho de Deus tem autoridade na terra. O pai dele manda calçá-lo com as sandálias. Filho do Senhor, segundo Paulo aos Efésios, anda calçado na preparação do Evangelho da paz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, todas as vezes e de todos os lugares que nós podemos levar uma ovelha que se perdeu, vamos levar ela para a casa do Senhor Jesus Cristo. Vamos levar ela para a presença daquele que pode atosquiá-la, a cuidá-la, a alimentá-la. Muitas das vezes nós conquistamos a ovelha, nós ganhamos a ovelha e nós esquecemos que ela não é nossa. Aleluia! A ovelha que nós ganhamos, ela não é nossa, ela é do Senhor Jesus. Quem ganha a ovelha e acha que a ovelha é sua, está se enganando. Porque a ovelha, ela é do aprisco do Senhor Jesus. Então nós precisamos ensinar ela que ela precisa estar comendo grama no pasto verdejante, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque a ovelha que se alimenta de qualquer coisa por aí está passiva a voltar para casa com dor de barriga. Nós precisamos ter o cuidado de saber com que nós estamos nos alimentando. Ovelha conduz ovelha, ovelha gera ovelha, e a
aqui que nós precisamos ter cuidado. Imagine agora o pastor andando, as 100 ovelhas, 100 é muita ovelha, né, irmão? Andando também atrás do pastor. E num dado momento, uma das ovelhas se afasta da condução do rebanho. Lá fora tem muita coisa que nos atrai pelo olhar, e se nós não tivermos cuidado, iremos nos perder da condução do verdadeiro pastor. Cuidado, porque tem muitos falsos pastores querendo conduzir as ovelhas do rebanho do Senhor Jesus Cristo. E é aqui que nós precisamos ter cuidado, porque um pastor de verdade, diz João Evangelista, ele dá a vida pelas suas ovelhas, ele dá a vida pelo cuidado das suas ovelhas. E a ovelha, ela é tratada com carinho, com amor, com afeto, com singeleza, para que quando chame, a ovelha conheça a voz. Para que quando chame, a ovelha ela saiba que o pastor está chamando. E precisamos ter muito cuidado em saber como nós estamos sendo gerados. Se gerado como ovelhas ou se gerado em outros aspectos. Mas quem se alimenta de Cristo, diz a palavra do Senhor, quem por mim se alimenta, de mim viverá. Fique em nome do Senhor Jesus Cristo. Se tiver alguém nesta noite para aceitar Jesus, se tiver alguma ovelha aqui que precisa voltar às conduções do sumo pastor, venha, venha, porque esse rebanho está te esperando, para que juntos vocês possam estar sendo conduzidos. Louvado seja o nome do Senhor, ao aprisco celestial do Senhor Jesus Cristo. Se não tiver ninguém, já estaremos encerrando a nossa participação com gratidão a Deus, e que Deus continue abençoando a congregação. Deus proverá. Pai, em nome de Jesus, de novo, pela vida e a existência desta igreja, aleluia, que o Senhor continue, Pai, aleluia, usando meus amados e minhas amadas irmãs, nos resgates, na busca, e ao encontro das ovelhas que precisam do Senhor Jesus. Que o Senhor continue, Pai, aleluia, despertando meus irmãos e as minhas irmãs, para que juntinhos eles possam estar, Senhor amado, no centro da vontade do Senhor, levando a palavra, resgatando as almas que se perderam, as ovelhas que se perderam, Pai. Ah, Senhor amado, trazendo para a tua casa, para que o teu nome seja glorificado, para que o teu nome seja exaltado, Senhor amado. Continua cuidando do pastor desta casa, dos mestres que aqui tem, Senhor. Deus querido e santo, muito obrigado pela vida deles, e muito obrigado, Senhor, pela vida desta igreja. Assim nós te pedimos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Das 11 horas, o pastor Osmar já estava sentado bem ali, aguardando um pouco. Depois dele foi a outra pessoa chegar, e ele convocou o irmão a levar a palavra lá, e Deus falou conosco de maneira gloriosa. E o ID continua: Jesus ainda não veio, ele ainda está contando comigo e com você para fazer a obra de Deus. Nosso pastor Alcides, amém? Irmãos,
Graças a Deus, este culto eu estou abençoado, né? Isaías, presbítero Isaías, né? Tão jovem, e ele mora perto de casa. Glória a Deus, né? Não tem nem como escapar, porque a gente olha ele, né? Ele está bem nos olhos, né? É o homem de Deus, né? E nós acompanhamos a trajetória também um pouco desse homem. Quantas festas de quadrilha, né? O senhor me organizava bem de casa, né? Mas Jesus salvou. Jesus é maravilhoso. E hoje é um presbítero, né? Um homem de Deus. Também veio de uma linhagem de presbíteros, presbítero José Meire, né? Quantos conhecem o presbítero José Meire? Presbítero muito antigo aqui, que supervisionou a área 7, era grande na época, né? Foi naquela época que eu cheguei aqui na Cidade Nova, né? E começamos a trabalhar com o presbítero José Meire. A primeira congregação que era muito Sinai que eu né? Pouco Covid, tinha 20 e poucos anos. Glória a Deus. E Jesus abençoou grandemente. Aí o nosso presbítero se encontra ali enferma, né? Ele que já está melhor. A esposa, o Senhor já levou, né? A irmã já foi com o Senhor, né? Glória a Deus, né? Mas ele está lá, presbítero José Meire, né? Era conselheiro do pastor Roberto Lima. Né? O pastor Roberto tomava uma decisão sem conversar com o presbítero José Meire acerca de alguma coisa que ia fazer no campo da Cidade Nova. Aleluia. Então, tudo isso nós acompanhamos, né? Trabalho maravilhoso de vocês. E graças a Deus, a gente vê Isaías agora, o presbítero Isaías ali, servindo ao Senhor. E acima de tudo, mensagem bíblica, né? Isso que alegra muito. Porque tem muita gente, presbítero, que veio pegar, não aqui, graças a Deus, eles vão vir para cá essa vez. Mas eu já passei por ele em várias congregações, misericórdia, né? Eles usam o texto da Bíblia e o resto é só conversa. Aí não tem explicação para ele. Mas a palavra aqui foi pregada. E eu estou alegre com a palavra que o Senhor deu. Que Deus continue abençoando a nossa vida. Então, queridos, a irmã ali da finança, ela está dizendo aqui que avisar os irmãos que adquiriram as cartelas. E temos até domingo agora para prestar conta, pois o sorteio já é na terça-feira, dia 26, né? 16, 26, trabalho, o ataque total. Mas o pastor já está terminando o ataque total, não, isso aí é apenas 5 anos. O Balzico, o prefeito, as informações do aniversário. O ataque total também ainda, e vai ser na área 3 e 4, né? E é por isso que nós estamos ajudando, todas as áreas estão trabalhando, empenhadas para ajudar com a contribuição para a ataque total, porque uma quantia bem elevada, e só uma área está pesando demais. Então a igreja, ela é uma só, ela está só em área, mas é uma só. E graças a Deus que está dando certo, vamos nos sentar sendo glorificado. E eu creio que os irmãos que adquiriram as cartelas, já estão tudo aí com o dinheiro depositado, né? Para prestar conta do dinheiro, né? Aleluia, assim, eu creio, né? Senão o pastor vai ter que pagar, né? É R$1.000, né? Só que 500 fica aqui e 500 vai. Olha bem, esses 500 fica aqui, a gente já vai organizar para comprar aí o nosso computador, né, Deus? Cadê o dinheiro? Ele está do outro lado da rua. Fica lá dentro, fica lá de fora. Aleluia. Porque essa computador está de fora da igreja, dentro está protegido. Isso. Nós vamos já querer para o nosso computador, os R$100 para ficar. Tá? Com mais algumas coisas que a gente vai tratar com os irmãos aí, para a gente vender, né? Arrecada aí, porque é 1.900 o computador desse aí. Né? O pastor Ângelo disse: "Ah, isso aqui é R$10. Ele não entende nada. E vê esse computador que ele usa para ninguém. Para comprar um computador de R$500, nós só queremos de quê? Porque aqui o negócio é sério. Tem várias pessoas nesse computador aqui.
Então tem que ser vários contextos que ele vai aumentando de valor. Esse pode pedir só para estar em casa é 500 reais, né? Mas não serve para cá. Tá bom? E Deus vai abençoar grandemente a obra do Senhor Jesus. Aqui está, meus amados, vamos ficar de pé. Aqui estão as taças que os irmãos doaram para consagrar a obra de Deus. E também está aqui conosco o pastor, né? Israel. Ele vai orar os despedidos de oração, né? E após eu estarei dando as bênçãos apostólicas, viu? E eu quero dizer para os irmãos que Jesus está voltando. Tá? Jesus está voltando. Você se alegrou com isso? Ou ficou triste? Se alegra, Jesus está voltando. Glória! Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Sexta, quarta-feira, estudo sobre o ataque total e quinta-feira também. Sexta-feira, eu quero convidar vocês a vir para cá, o culto de doutrina. Nós estamos ligados. Capítulo 2 nós estamos no capítulo 3. Vem para cá porque o assunto é bom e você vai aprender bastante coisa dentro da palavra de Deus. Aleluia. Amado Deus e Pai, Santo Júlio, já queremos te agradecer, Senhor, pelo privilégio de estarmos na tua presença. Agora, Paizinho querido, queremos te pedir, Senhor, que me abençoar, Senhor, desta feita, Senhor amado, essas casas que eu doado, Senhor, para o luto, Senhor amado, da tua obra. Agora leva na tua paz, na tua segurança, livre de toda a presença do mal, de toda a seta maligna. E se for hoje, Senhor amado, só da trombeta, Maranata, ora bem, Senhor Jesus, Senhor da glória. Se não for hoje, Senhor, no conceito uma semana de paz, de bênção, abençoada, Senhor da glória. Leva na tua paz, na tua segurança, livre de toda a presença, de toda a seta maligna. Nos abençoe em tudo, tudo para a honra do teu santo nome. Amém. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com esta amada igreja. Todos aqui presentes digam amém. Por hora, nosso irmão deseja ele uma semana viva. Meu irmão, a palavra de Deus foi pregada, foi louvado o nome do Senhor. Comente sobre esse vídeo, compartilha. Se inscreva, quem não é inscrito no canal, se inscreva e deixe o seu like. Fica com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, família, um abraço, fique com Deus.